Olá pessoal, então dando continuidade à nossa lista de exercícios de redução de distâncias. Exercício 13. Para uma distância horizontal DH de 100 metros, calcule o valor da distância horizontal reduzida ao nível do mar, o DNzinho, nos municípios apresentados na tabela a seguir. Então nós temos aí 5 municípios, de Santa Catarina, cada um ali com uma altitude média aproximada em metros. Então, Joinville, 4 metros, Rio do Sul, 339, Chapecó, 670, Lages, 916 e São Joaquim, 1360. Claro que não é todo o município que tem essa altitude, Então, por exemplo, Joinville, não é todo o município de Joinville que está numa altitude de 4 metros, É uma altitude média, aproximada, para o município ali como um todo, tá? Então, esse é um exemplo mais didático, Então, aqui qual que é a ideia, pessoal? Então, imagine o seguinte, a gente tem uma distância horizontal de 100 metros em cada um desses municípios, tá? Então, essa distância horizontal de 100 metros é a mesma, tá? 100 metros, de distância em Joinville, tá? Uma altitude de 4 metros, valem os mesmos 100 metros, tá? De uma distância em São Joaquim a 1360, tá, pessoal? Isso vocês têm que ter em mente, bem claro, Então, 1 metro, em Joinville, vale 1 metro em São Joaquim, vale 1 metro, enfim, em qualquer local. A diferença aqui não é do valor dessa distância horizontal. Ela é 100 metros em todos os casos. O que muda é o valor da redução, dessa distância ao nível do mar, a altitude zero. Então, a distância reduzida ao nível do mar, DNzinho, essa sim vai variar para cada um desses municípios, porque cada um deles está numa altitude média diferente, então vai ter uma redução diferente ao nível do mar, tá? Mas os 100 metros valem os 100 metros em qualquer local, tá, pessoal? O que muda é essa distância reduzida, tá? E não a distância real lá, que foi lá medida em campo e tudo mais em cada um desses municípios. Bom, então como é que a gente resolve esse exercício, Assim como nos anteriores, nós teremos que calcular o FR, o fator de redução, tá? da distância para cada uma dessas altitudes médias, Então cada município aqui com a sua altitude média teria um fator de redução diferente. E multiplicar, a distância horizontal de referência, nesse caso é 100 metros para todos os casos, pelo fator de redução correspondente, pelo FR correspondente, tá? Fazendo isso, a gente teria, então, a distância horizontal reduzida ao nível do mar, DNzinho, em cada caso, tá? A gente não vai fazer isso, Vocês podem fazer para treinar, se quiser, numa calculadora, enfim. A gente já vai utilizar uma planilha eletrônica, Excel, que a gente já preparou para vocês, tá? Nesse sentido, que inclusive já está disponível também no SIGA, tá? Com ela, o nome do arquivo é cálculo da DH, da distância horizontal, reduzida ao nível do mar, e aí entre parênteses DN, tá? Que é a nossa distância horizontal reduzida à altitude zero, Então, como é que funciona essa planilha, pessoal? Ó, na primeira coluna, na coluna A, tem-se o valor da distância horizontal, tá? De referência ali, que foi ali medida, em determinada altitude. Depois tem-se o campo Hzão, que seria o valor dessa altitude, tá? E aí a planilha calcula automaticamente o FR, o fator de redução, tá? Em função da altitude informada ali, bem como a distância reduzida ao nível do mar, Então, o DNzinho, então já faz a redução dessa distância horizontal para aquela altitude, para a distância horizontal reduzida ao nível do mar, para a altitude zero, tá? Em função do FR que foi calculado. E também apresenta uma diferença, tá? Entre a distância horizontal original, lá naquela altitude de referência, e a distância horizontal reduzida ao nível do mar, Então, onde a altitude seria zero, que é o nosso DN. Tá? Apresenta essa diferença em milímetros, tá? Bom, então aqui no caso a gente já entrou com os valores solicitados, Então a distância horizontal ela é de 100 metros, em todos os casos, tá, pessoal? Então já está preenchido ali, 100, 100, 100, 100. E as altitudes correspondentes, 4 metros para Joinville, 339 para Rio do Sul, 670 para Chapecó, 916 para Lages e 1360 para São Joaquim, tá?
São esses valores aqui, né? Aí a gente tem o FR em cada caso, né? Notem que eles são diferentes, tá? E a correspondente, né? A distância horizontal reduzida ao nível do mar em cada caso, com a sua diferença aqui em milímetros, né? Para a distância horizontal original lá, né? Naquela determinada altitude, tá? Então, por exemplo, né, o Joinville, que é o município mais baixo aqui, praticamente situado ao nível do mar, né, uma altitude média de 4 metros. Né, então, 4 metros de altitude, ó, pessoal, em 100 metros a redução é nula em termos práticos. Tá? Então, a distância horizontal reduzida ao nível do mar já corresponde à distância horizontal medida lá em campo, porque em 4 metros de altitude, né, nessa redução é muito pequena, né, para uma distância tão pequena de 100 metros. Né, teria que ser uma distância muito maior para ter uma diferença ali que fosse significativa. Então, a gente já pode considerar que a distância já está reduzida ao nível do mar. Tá? Já para o segundo município mais alto, né, que tem a altitude de 339 metros, que é Rio do Sul, né, aí a gente já tem uma diferença de 5 milímetros, tá? Entre a altitude original, entre a distância original lá em Rio do Sul, né, 100 metros, e a distância reduzida ao nível do mar. Tá? Então, ela reduz 5 milímetros em 100 metros, né, nessa altitude média aí de 339. Depois o terceiro município, né, Chapecó, então a altitude de 670, aí essa redução já é da ordem de 11 milímetros, tá? Da distância horizontal na altitude de 670 em relação à distância horizontal reduzida ao nível do mar, a altitude zero. Né? Então uma redução de 11 milímetros, e assim por diante, né, pessoal? Então, para Lages, a 916 metros, essa redução já é da ordem de 14 milímetros, né? Então notem, claro, como a gente já viu, né? Quanto maior a altitude, maior é a redução, né, dessa distância, quando a gente traz ela ao nível do mar, altitude zero. E para o último município, lá em São Joaquim, né, uma altitude mais elevada de 1.360 metros, aí essa redução já é da ordem aí, de 21 milímetros. Né. Então as distâncias horizontais reduzem aí 21 milímetros, né, a cada 100 metros, numa altitude média de 1.360 metros, né, nesse município de São Joaquim. Tá? Então, enfim, vocês podem utilizar essa planilha, né? Então, esse exemplo, ele teve mais o intuito de apresentar essa planilha, né? Basta vocês alterarem aqui os valores de distância horizontal e altitude, tá? Que ela vai, consequentemente, né, atualizar ali o valor do FR e o valor da distância reduzida ao nível do mar, DNzinho, né? Bem como apresentar aqui a diferença em milímetros que deu, tá? Então, basta entrar com a distância horizontal e a altitude, né? Que ela calcula os demais termos aqui. E ter isso em mente, né, pessoal? 100 metros, né, é 100 metros, né? Não importa a nossa altitude de referência ali, tá? Então, os 100 metros lá, desde o município mais baixo, Joinville, até o município mais alto ali, né, São Joaquim, continua sendo exatamente os mesmos 100 metros aqui, tá, pessoal? É a mesma distância, né? 100 metros. O que mudou foi a distância horizontal reduzida ao nível do mar, tá? Para altitude zero. Aí essa distância, sim, depende da altitude de referência. Quanto maior a altitude, maior é a redução dessa distância original de 100 metros, tá? Naquela altitude de referência. Então, uma coisa é a distância horizontal reduzida ao nível do mar, e outra coisa é a distância horizontal já lá, né, na altitude de referência, tá?